Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e eu vou ter que voltar a um tema que eu já abordei aqui no canal, que é o tema da intervenção militar constitucional, é o tema do artigo 142 da Constituição. É que algumas vozes conservadoras, vozes de juristas conservadores, digamos aqui, sofisticaram a tese da intervenção militar constitucional e passaram a defender que as Forças Armadas têm um papel moderador no momento em que há crise entre os poderes, né? Teria o papel de poder moderador. Já falei sobre intervenção militar constitucional, é um vídeo bastante técnico. Eu quero tentar agora explicar para aquelas pessoas que não detêm o conhecimento técnico acerca da Constituição o quanto esdrúxula essa ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador acima dos nossos três poderes constitucionais. Vou tentar criar uma historinha aqui. Imagine uma família muito rica e essa família ela tem um pai, uma mãe e um filho. O filho é mimado, o filho é super protegido e essa família de fato ela tem muito dinheiro e ela tem medo que pessoas, assaltantes machuquem o seu filhinho, até colegas machuquem o seu filhinho. Então essa família ela contrata um segurança para proteger esse filho, mas também proteger os pais, proteger o patrimônio dessa família. E evidentemente que, como em qualquer casamento, a divergência dos pais acerca de como criar o seu filhinho mimado, a divergência sobre como deve ser a educação, sobre o que ele pode fazer, sobre que lugares ele pode frequentar, que amigos ele deve ter, a divergência entre os pais. E imagine que como é que a gente vai resolver essa divergência. Bom, essa divergência tem que ser resolvida pelos próprios pais, né? Ninguém externo deveria apontar o dedo e dizer, você vai resolver essa divergência assim ou assado. É claro que esses pais eles têm que obedecer determinadas regras que são estabelecidas na sociedade. O pai não pode matar a mãe porque divergiu com ela. A mãe não pode lesionar o pai por uma simples divergência. Eles têm que divergir e tentar convencer um ou outro segundo regras da sociabilidade, né? E o segurança nisso tudo, né? O segurança ele continua protegendo o pai, a mãe e o filho de agentes externos, de possíveis assaltantes, de possíveis pessoas inconvenientes. Mas o segurança ele não deveria decidir quem que está certo na diretriz educacional do filho, né? Não deveria dizer, não, nesse caso é o pai, ou nesse caso é a mãe. Não! Ele é só um segurança, ele tem que proteger essa família de agentes externos. Essa historinha foi para explicar para vocês as funções dos poderes constitucionais, o objeto desses poderes constitucionais, que é a sociedade, e o papel das Forças Armadas. Evidentemente que o filho, como o filho vai ser educado, como ele vai ser criado, que amizades ele vai ter, que escola ele vai estudar, representa a nossa sociedade, né? O que queremos para essa sociedade. O pai e a mãe que divergem sobre as características desse filho, as influências desse filho, são os nossos poderes constitucionais, né? E que esses poderes constitucionais têm que observar determinadas regras, como a ideia de que o pai não pode matar a mãe, ou a mãe não pode lesionar o pai porque eles têm determinadas divergências interpretativas sobre a educação do filho. E o segurança são as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas têm que proteger aquela família, para essa família que, ainda que em divergência, ela consiga se sociabilizar, ela consiga sobreviver. As Forças Armadas, assim como o segurança, não vai decidir quem está com a razão, o pai ou a mãe. As Forças Armadas servem para proteger as nossas fronteiras, proteger o Brasil de ataques externos, proteger a pátria, como diz o artigo 142. As Forças Armadas servem para garantir a lei e a ordem, como diz o artigo 142. As Forças Armadas servem para proteger o exercício dos poderes
constitucionais, né? As Forças Armadas não servem para dizer quem tem a razão e quem não tem a razão. Por isso que essa ideia de que as Forças Armadas funcionam como um poder moderador acima dos poderes constitucionais é uma ideia extremamente equivocada e não foi referendada pela nossa engenharia constitucional. Existem, em um sistema que a gente chama de freios e contrapesos, uma série de técnicas que podem ser utilizadas para um poder controlar o outro. Então, se o legislativo faz uma lei que é considerada equivocada, o executivo pode vetar essa lei. Se o executivo vai regulamentar uma lei e, na verdade, inova o ordenamento jurídico, o legislativo, mediante o Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, pode sustar esse regulamento, né? Porque ele está exorbitando do seu poder regulamentar. Se o legislativo faz uma lei que é contrária à Constituição, o Supremo Tribunal Federal exerce controle de constitucionalidade. Ou seja, existe uma série de mecanismos dentro do Estado de Direito que vai fazer com que esses poderes constitucionais se controlem mutuamente. Eles são independentes, mas têm que funcionar, na medida do possível, de forma harmônica, né? De modo que são esses poderes, eles mesmos, que têm que resolver com as armas que eles têm as suas crises institucionais. Não existe um poder acima dos poderes constitucionais que vai interpretar qual é o poder que excedeu e qual é o poder que está respeitando as regras constitucionais. As Forças Armadas não têm esse papel no nosso ordenamento jurídico. Seria muito estranho que, embora a Constituição dissesse que cabe ao Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição, ser o último intérprete da Constituição, o intérprete mais autorizado da Constituição, seria muito esdrúxulo que a decisão do Supremo Tribunal Federal tivesse que passar pelo crivo de um órgão que é responsável por manter a segurança do Brasil, manter a soberania nacional, ou seja, as Forças Armadas. Então vamos inverter as questões. Vamos colocar os ministros do STF para defender as fronteiras, para participar das guerras, e os membros do Exército, Marinha e Aeronáutica para decidir casos jurídicos. Veja o quanto é esdrúxulo isso. A gente está permitindo que o segurança da família que defina quais são as diretrizes certas para a educação do filho e não os pais definam. Então agora os pais vão defender o filho dos problemas externos e o segurança é que vai definir as diretrizes da família. Veja aqui, quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, segundo lá o artigo 102 da nossa Constituição, que é garantido constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal proteger a Constituição e exercer a atividade de intérprete maior da Constituição, isso não significa que ele é o único intérprete da Constituição. Veja que na decisão da vaquejada, por exemplo, em que o Supremo declarou inconstitucional a vaquejada, o que é que o Legislativo fez? O Legislativo fez uma emenda constitucional. Veja que o Executivo, quando concorde da postura de determinados ministros, o que é que ele pode fazer? Ele pode, na próxima vaga de ministro, nomear um ministro conservador, né? Um ministro que tenha valores jurídicos mais conservadores. Não quer dizer que você nomeia um juiz evangélico que ele vai ser conservador juridicamente. Essa é uma questão diferente. Então, as Forças Armadas não é um poder moderador acima dos poderes constitucionais. Os poderes constitucionais têm que se dialogar, eles têm competências, têm funções típicas e atípicas. E a resolução de crises constitucionais só se resolvem dentro do Estado de Direito por meio do diálogo e dos instrumentos dados pela Constituição para esses poderes constitucionais. Nunca, numa Constituição de Estado de Direito, as Forças Armadas vão ter essa prerrogativa de ser o árbitro, ser o moderador entre os poderes constitucionais. No vídeo de amanhã eu vou falar como
o Bolsonaro ele pode controlar o Supremo Tribunal Federal. Quais são as armas que ele tem? Evidentemente, armas dentro do Estado de Direito e não armas fora do Estado de Direito. Como dizer, abaixa o STF, abaixa o Congresso, fecha tudo e dá o poder para as Forças Armadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima.